hoje no estúdio o presidente da Coab, aqui de Bauru, Edson Bastos Gasparini Júnior. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Júnior, tudo bem? Tudo bem. Bom, como é que tá? É um prazer estar aqui. Política. Como sempre, tudo acelerado, mas está indo bem, de acordo, as coisas estão caminhando, estão se encaixando. Bom, o Júnior é o presidente da Coab, carrega um dos grandes fardos que o nosso município tem hoje, porque na verdade é uma dívida de décadas, né? E o Júnior administra essa dívida hoje, o que não é fácil. Trabalhar com dinheiro, qualquer tonto trabalha, né? Agora trabalhar já num passivo negativo é extremamente difícil e a gente respeita isso. Quando a gente fala da Coab, tem que guardar sempre a dimensão de que os atuais diretores não são responsáveis por uma dívida que vem há décadas, mas eles são os que administram, são os que têm que responder por tudo que está acontecendo lá. Qual é a dívida total da Coab, Júnior? Hoje, Duda, a dívida da Coab está em torno de praticamente quase 800 milhões. Ela não chega a tudo isso, mas pelo menos aí uns 790, 800 milhões. Só que é bom que se diga e esclareça que desse montante, praticamente 400 milhões, 400 e poucos milhões, nós já temos garantido, vamos dizer assim, na Secretaria do Tesouro Nacional, através das homologações junto ao FCVS, que é o Fundo de Compensação de Variações Salariais. Então, esses 420 milhões nós temos lá. Então, nós temos que falar agora no restante. 400 milhões. E 400 milhões, vamos colocar. E é nesses 400 milhões que a gente está procurando fazer o reparcelamento. Para quem que a prefeitura, que a Coab deve desses 400 milhões? Esses 400 milhões é essencialmente ao fundo de garantia. Ou seja, a Coab tomou... As empreiteiras. Aí, Duda, se você me permitir, é um outro assunto. É uma outra que não tem nada a ver com os resíduos, com o que deve para o fundo de garantia. Na verdade, o que ocorreu foi que a Coab, ao longo de sua existência, pelo menos até 1994, 95, ela ainda tomou dinheiro no fundo de garantia para construir todos esses núcleos habitacionais em Bauru e no estado inteiro. Então, praticamente são 80 mil unidades, vamos dizer assim. E agora passou-se os 25, 30 anos e tem que devolver esse dinheiro para o fundo de garantia. Claro que a cobrança você tinha que fazer a cobrança desses mutuários e ir amortizando junto ao fundo de garantia, junto à Caixa, fundo de garantia, a Caixa que administra o fundo de garantia. O que ocorreu foi que ao longo dos anos você não tinha uma adimplência alta, você deixava a coisa correr. O mutuário, para o prefeito, politicamente também, né? De toda forma no estado inteiro. Então aí o que aconteceu? Você não pagava o fundo de garantia. Então agora que liquida os conjuntos, né? Que liquidou, fala quanto que falta para pagar o conjunto, um exemplo, lá do Alto Alegre. Ficou faltando 10 milhões. Mas como não cobraram direito, falta 20. Aí tem que tirar agora dinheiro bom para poder acertar essa situação. Tudo originou com a falta de cobrança do mutuário. Essa que é a realidade. Então, você veja, nós estamos lá desde 2005 e a grande trabalho que nós fizemos foi inverter a adimplência. Mas deixa eu voltar onde? A dívida das empreiteiras é outra dívida. A dívida das empreiteiras é uma outra situação. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. Lá pelos idos dos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, houve toda aquela contratação com empreiteiras, onde a Caixa Econômica Federal, através do Ministério da Ação Social lá na época, ela pulverizou núcleos habitacionais, casa popular no país inteiro. E a Coab também entrou nessa situação. Só que a Coab tomou esse dinheiro e fez um contrato com as empreiteiras que eram da época, que podiam fazer esses conjuntos. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, as empreiteiras elas não receberam
e daqui de Bauru tem duas delas, que seria a consultora LR e a consultora Jaquef, onde elas não receberam porque a Coab não pagou devido à Caixa não ter passado o valor. Então foi acumulando uma situação, uma diferença, que depois as empreiteiras... A dívida existe. Mas quem que deve? A Coab ou a Caixa? É a Caixa Federal. Essa é a Caixa? Essa é a Caixa Federal. Mas eles estão acionando com a Coab. Eles acionaram a Coab e a Coab chamou para participar do processo a Caixa. Mas a Justiça não disse que a Caixa não é solidária? Então, a Justiça acabou dizendo em vários processos que isso daí é problema da Coab, como também ela disse em outros processos que a Caixa é solidária. O que está tentando agora é pacificar uma situação onde a Caixa seja responsável, porque também não cabe... Isso é o que a Coab quer. Mas justo, mas não cabe na cabeça de ninguém, por mais lobby que exista, que a Coab ia tomar 40, 50 milhões, ela, e fazer um núcleo habitacional, sem ter a garantia da Caixa Federal. Então, quer dizer, não tinha como contratar uma situação Mas dessa. essa dívida é muito maior do que os 400 milhões. É mais do que maior. bilhão, não é? É coisa, segundo a perícia, que também é um negócio absurdamente alto, é coisa de 1,5 bilhão. Mas isso daí é uma situação que está sendo discutida, inclusive no STJ, e agora foi feita uma ação no Supremo. Como é que as empreiteiras fizeram isso, não receberam e não quebraram? Não, muitas quebraram. Quebraram? Muitas quebraram, muitas entraram, inclusive, em outra modalidade de empréstimo para poder suportar. A verdade é que os núcleos estão aí, eles construíram os núcleos, não tem núcleo fantasma, e é devido. Agora, o que a gente está discutindo é que não é a Coab que deve. A Coab só não pagou eles porque não pagou. Nesses 400 milhões, a Justiça falou que a Caixa não é solidária também. Não, nesses 400 milhões aí é problema da Coab mesmo. Aí é uma situação de resíduo habitacional, ou seja, a Coab que não fez a cobrança. E você acha que isso vai se conseguir a autorização da Câmara para... O que a gente está procurando fazer, Duda, hoje a única coisa que o governo nos oferece, o governo federal nos oferece, é esse reparcelamento, ou seja, você vai alongar o perfil da dívida, vai alongar a dívida com um juro menor. Que hoje, se nós fôssemos pagar pelas resoluções que regem hoje, nós teríamos que pagar mais de 5 milhões ao mês. Se a gente arrecada 3 e pouco, não tem condições de devolver 5. Então, fazendo isso... arrecada 3 por mês? Hoje arrecada de 2,5 a 3 milhões, às vezes um pouco mais. É o que nós estamos procurando empreender muito mais ainda, já arrecadou 3 milhões e meio. Mas é que a gente... dinheiro que ela arrecada vai estar indo para onde? Ela paga o retorno, ela paga a Caixa Federal, os contratos atuais, né, as mensalidades atuais. Ela não tem condição de pagar nada, então? E é o que nós estamos fazendo. Não, aí que está. Se nós fizermos esse reparcelamento, o valor do retorno, ele põe vários contratos naquele bolo, vamos dizer assim, e diminui o valor a ser pago. Então, na verdade, eu coloco praticamente uns quase 60, 70 contratos que venceram e que vão vencer, e vou pagar 2 milhões. Hoje eu pago 1.800.000, 2 mil, eu vou pagar 2.200. Entendeu? Então, é possível fazer desse jeito, né? Então, nós estamos procurando, esse reparcelamento é fundamental. Mas é claro que eu não espero, primeiro eu espero colocar todo esclarecimento para a Câmara, para a comunidade toda, para a imprensa, para todo mundo ver o que é esse valor, por que aconteceu esse valor e qual seria a alternativa. Ô Júnior, a Prefeitura de Bauru é a maior acionista da Coab. Quantos por cento ela tem da Coab? Ela tem 70%, na verdade ela tem 78%, 79%. Tudo isso. Que desgraça. E quem mais é? Aí você tem Dracena, você tem um pouquinho, você tem Santa Cruz do Rio Pardo, Piratininga e você tem Marília. Então são essas 5 cidades que compõem aí que seria os acionistas. E depois uma série de acionistas são minoritários, mas minoritários mesmo, um valor muito pequeno, né? Mas todo mundo vai responder por isso, essa que é a realidade. O que a gente está vendo... Bauru com quase 80, tá? Quase 80, praticamente. Um dos requisitos para a gente entrar nesse reparcelamento que o Tesouro
ele finaliza, mas quem propõe é o Conselho Curador do Fundo de Garantia, é justamente precisa de uma lei autorizativa da Câmara. E tudo isso já correu em todas as alçadas. Já foi. Se aparecer um juiz aí que fala que vai sequestrar a receita, bom, não, tá na rua da amargura. Quer dizer, nós precisamos dessa lei autorizativa para compor uma relação de documentos para o Tesouro depois aprovar toda essa operação. Mas, na realidade, você já tem contratos executados aqui na Justiça Federal, que estão suspensos, justamente por toda essa negociação que ocorreu. Mas já é uma execução. O que a gente está procurando fazer é, resolvendo a situação, suspender mais ainda, porque a execução está suspensa, vislumbrando essa negociação, esse acordo que vai chegar. Não se chegando, aí o processo vai caminhar. Aí o processo vai caminhar normal. E tem autorização para pegar a receita da própria prefeitura? Né? Pode acontecer isso? Não, pode acontecer, numa execução, executa a Coab, vai ver o que ela tem para pegar e, não completando isso, vai em cima dos sócios, com certeza. E é dinheiro de fundo de garantia, juiz dá mesmo. Não, aí é um dinheiro do trabalhador. Dinheiro do trabalhador, que juiz que vai negar isso? Não tem como, né? Até porque... Agora, o que nós precisamos é um fôlego. Hoje nós estamos lá, desde 2005, e administrando dívida. Já liquidamos uma série de dívidas. Essas grandes, elas precisam ser reparceladas. E é o que nós estamos procurando fazer. E a lição de casa foi feita quando a gente inverteu você passou de 70% que era inadimplente em 2005, passou hoje para 80% adimplente. Então, quer dizer, foi duro, mas foi toda essa parte que tinha que fazer. Quanta demagogia foi feita, não despejar. Eu disse aqui na TV Pra Ver, TV Pra Ver tem 19 anos já. Quando começou com isso, eu falei, mas como? Se tomou a casa de um que não está pagando, vai dar para outro. Quer dizer, isso daí não é desabrigar ninguém, né? Não é isso. O cara não está pagando aquela prestaçãozinha que era tudo pequenininha no começo, e agora os políticos para trás aí fizeram média, deixaram sem pagar. Agora, tirou a casa de um porque não está pagando, mas outro vai entrar na casa, não está gerando... Pelo contrário, cada vez que a gente demora para retomar uma casa, o prejuízo é maior para a Coab. Claro que é. Então, na verdade, e tem na fila lá 6 mil inscritos, onde nós respeitamos quem está na fila, gente querendo que paga aluguel e quer uma casa. E às vezes tem condições de pegar a casa, está dentro. Então, a gente, quando tira de alguém, a gente está dando para uma outra pessoa que está pagando aluguel e ela para ter a casa nela. O nível, sem fazer nenhuma puxada de sardinha, mas o nível das casas da Coab comparada com a Minha Casa Minha Vida... é uma outra faixa de renda. A casa é totalmente... A maioria das casas são modificadas, Coab, né? Muito melhor. Elas foram modificadas. A verdade é que a pessoa modificou a casa, fez tudo que tinha que fazer na casa e não pagou a parcela. E aí chega, né, hoje não tem mais isso, mas era comum você ter gente que com 10, 15, 20 anos sem pagar a casa. E estava morando. E aí nós tínhamos que tirar. Então, ao inverter essa situação, foi uma cultura que também foi duro quebrar. Né? Porque hoje a pessoa está adimplente porque sabe que alguma coisa vai acontecer com ela. Antes não acontecia nada. Só que eu preciso inverter essa situação e para, inclusive, pagar o retorno do fundo de garantia. Então, na verdade... Teve um prefeito que andou perdoando dívida, depois teve que responder na justiça por isso, né? Teve. Aliás, o que mais fizeram lá foi realmente dar benefício para todo mundo, mas ninguém pôs a mão no bolso. Pôs o bolso da Coab. Claro. Vamos ver, já tem várias perguntas aqui de telespectador. Vamos dar uma olhadinha. O doutor Natanael... Ele fala, assistindo a sessão da Câmara na última segunda-feira, vi que um vereador falou que 90% da inadimplência da Coab diminuiu. Esses dados são verdadeiros?
Na verdade, a colocação aí seria o seguinte: quando nós entramos em 2005, a inadimplência da companhia, dos mutuários, eram praticamente 70%, 73%. Hoje, a adimplência é 80%. A adimplência. Bom, hoje, então, praticamente, então, 12% é inadimplência. Era 30%, agora pulou para 80%. Dá mais ou menos isso mesmo. 90% de 70% dá 63%. Então, praticamente, nós estamos trabalhando diuturnamente em cima de recuperar o crédito da companhia junto a quem? Junto aos mutuários. Porque praticamente você tem... Quer dizer, 80% paga hoje. Hoje 80% paga, e nós colocamos ainda praticamente 19 mil boletos na rua. Ou seja, você destina uma parcela para 19 mil pessoas que recebem o boleto e tem como pagar. Agora, se a gente não ficar em cima disso, a pessoa não vai pagar. E aí acontece a mesma situação. O que tinha que fazer? Pegar a Coab de Bauru, cidade com 80% das cotas, e construir em Marília, e construir em Dracena, mas cada decisão mais... Ainda Piratininga emendou com Bauru aqui, está aqui, né? Agora, o que tem que... Mas, Duda, você sabe, uma das perguntas que a gente faz lá é justamente essa. Por que se construiu fora? Né? Por que foi fazer? A Coab teve a sua importância no desenvolvimento da cidade de Bauru, deve ter tido também nesses outros municípios, mas o que faltou mesmo, podia até ter construído, Duda, mas o que faltou é a cobrança, é o acompanhamento. Concordo com isso. Porque aqui em Bauru ficou desse jeito também. E nas outras, se Bauru já é complicado, imagine Guapiaçu, Prudente, Barretos, São José do Rio Preto, quer dizer, hoje nós temos que ter uma estrutura grandiosa para inclusive entrar na justiça, advogados que vão lá na comarca, naquele lugar, para entrar na justiça contra o mutuário, para receber o contrato. E a hora que toda uma despesa. O sistema da Caixa tirou a Coab das construções do sistema de habitação, aí acabou com tudo. Aí acabou com tudo. Essa corrente ela podia ter sido alimentada ainda mais tempo. E nós poderíamos até estar pleiteando. Tem gente que vai comprando tudo, vai alimentando, igual aquelas correntes de dinheiro nos Estados Unidos. Uma hora estoura. Uma hora estoura. Mas isso ia ser lá para o ano 2050. E eu acho até que a gente até costuma falar lá que o pessoal que comandou a Coab há muitos anos atrás, né, porque a gente está nessa batalha desde 2005 e está dando resultado, nem precisamos de fôlego para fazer, porque está nessa mesma toada de recuperação dos créditos que a Coab tem, mas lá atrás, eu acho que acharam que ia, olha, vai acabar o mundo, o governo vai dar uma anistia, vai fazer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa nesse sentido, porque lá é uma responsabilidade. O sistema de habitação quebrou assim. Era uma corrente mesmo, era feita uma corrente. O cara, quando ele não podia pagar, ele financiava outra vez, até que e a grande dificuldade nossa e o grande esforço que nós vamos ter que fazer é fazer com que a prefeitura, dependendo do valor do retorno, colocando toda a situação, o que a prefeitura teria que repassar a Coab. Nós estamos fazendo um esforço para ver de forma que a prefeitura procure passar o menos possível nada. É isso que a gente está fazendo. Porque hoje quem paga toda a Coab, hoje é a Coab que autossustenta. Só que dependendo dos valores que vão ser colocados, você não tem condições de acertar. Mas não está pagando a dívida, né, Júnior? Não, ela está pagando o atual, ela não está pagando o passado. É o que nós estamos renegociando. Porque atualmente, lá atrás deixaram até de pagar o retorno, o mensal. Quantos funcionários tem a Coab, Júnior? Hoje a Coab está em torno de 85 funcionários. 80 e poucos funcionários. Chegou a ter 500, 600, né? Muito funcionário. E hoje você não tem funcionário para atender esse ou aquele pedido máximo, político. Você tem lá, foi esse mesmo, 500, 600? Eu acho que foi praticamente 580 e pouco, eu me lembro disso. Que era um descalabro, né? Quer dizer, tudo para atender sempre o amigo do amigo. Então, hoje não tem isso daí. Hoje, na verdade, a gente põe, através do concurso, numa necessidade, e toma a casa daquele que a gente já deu oportunidade para pagar e não tem como, e também puxa alguém que está na fila para não passar ninguém fora da fila. O Reginaldo da Vila São Paulo pergunta: boa tarde.
Pessoas importantes da cidade comentam que a Coab cabide de emprego, é cabide de emprego. Eu gostaria de saber, você acabou de responder, quantos funcionários tem a Coab e que serventia a Coab tem hoje para a cidade. Então tem 80 funcionários. E então, ele pergunta, que serventia tem hoje para a cidade? Então, hoje, a função da Coab, hoje, ela não pode ser outra senão recuperar os créditos que a Coab tem para evitar que isso vá para o município a dívida toda. Então, o objetivo da Coab hoje é buscar os créditos que ela tem, que são muitos créditos. Se você for fazendo uma projeção mais lá para frente, daqui 15 anos, praticamente a conta fecha. É que, na verdade, eles estão cobrando uma situação agora, de imediato, para a gente passar o negócio à vista. E nós não temos como fazer isso, por isso que nós estamos pedindo esse alongamento da dívida. Então, hoje não dá nem para fechar a Coab. A hora que acabar os contratos, a gente pode fechar e liquidar. Ninguém tem intenção de construir lá. Nós estamos só administrando para poder receber o dinheiro que a Coab tem e criar o menor problema possível para o município. Essa que é a realidade. O Pedro Valentim pergunta para você, por que a Coab no passado construiu em outras cidades? Então, na verdade era sempre para atender o prefeito, atender a demanda, alguma outra coisa. Eu não consigo visualizar uma situação melhor para isso. A Coab participou naquela época do boom imobiliário do país e foi atrás de terrenos, de pegar terrenos, comprar terreno, ou mesmo de doações de terreno dos prefeitos, para poder construir naquela cidade. Então, acho que foi muito isso. Eu acho que não deveria ter feito isso, essa que é a realidade. E se fez, deveria cobrar, muito bem cobrado. Então, quer dizer, além de fazer, não cobrou. Então, ficou um problema geral e que reflete até hoje na Coab, onde a gente tem lugares aí que você não consegue cobrar, que todo mundo já saiu da casa, é outros mutuários, e a gente tem que regularizar tudo isso ao longo do tempo, porque isso aí envolve um bem patrimonial da pessoa e envolve inclusive cartório, envolve uma série de coisas que não é simplesmente tira a pessoa, põe outra. É todo um registro imobiliário que tem que ser feito e catalogado. E esses registros estão todos no FGTS, onde eu tenho que devolver esse dinheiro. Eu não quero ser leviano, mas Pedrinho, quem não constrói não dá para roubar. Não quer dizer que todo mundo que constrói rouba, né? Mas você tem que sair construindo, que é doido aí. Se você roubar 1% de cada coisa, eu acho que a Coab deve ter feito muito milionário na vida por aí. Acho eu, não sei. Acho eu. Né? Porque, para que sair construindo em Barranca do Rio Paraná? Não. Meu Deus do céu. Quem tem que fazer isso é governo federal, não é uma empresa onde 80% das cotas é de uma prefeitura. Uma irresponsabilidade inacreditável. A Coab foi criada no governo de quem? Foi em 66, no Nuno de Assis. Do Nuno de Assis. Mas ficou um tempão sem construir, né? Ela construiu o Redentor, que foi no final dos anos 68, 69. Ela vinha construindo. Fazendo coisas locais. Locais. Depois a coisa expandiu de um jeito. Quando que expandiu? Eu acho que expandiu já por volta assim dos anos 78, 77, e a coisa começou a ir para fora. 76. Começo de 80. Acho que no meio dos anos 70. A coisa foi para fora, mas o objetivo realmente foi buscar ser uma grande construtora, uma grande agente financeiro, não sei, mas faltou a operação. A operação era a cobrança. E a cobrança é muito difícil você falar de uma situação onde o pessoal estava visualizando uma outra situação. O que eu coloco hoje, e a gente, quando assumiu inclusive as dívidas, e estamos procurando acertar, é que da maneira como muitas vezes é colocado, parece que eu e o Gobi, que estamos lá, é que criamos essa dívida. E, na verdade, pelo contrário, pelo contrário, nós estamos tentando todo o tempo saldar essa dívida, minimizar agora, esse negócio. É verdade isso também, núcleos que já terminaram, por exemplo, na cidade de Marília. Marília já pagou o núcleo dela, então, na verdade, falar que Marília tem que honrar com essa dívida não é tão verdadeiro assim. Não, Marília, na verdade, é o seguinte,
a Marília acaba entrando nessa situação toda porque ela é acionista da prefeitura, ela é acionista da Coab. Então vai entrar a prefeitura, vai entrar a Dracena, vai entrar... Mas as casas de lá... Agora, as casas de lá, para ter uma ideia, de um dos núcleos de lá, o que você teria direito àquilo para amortizar a dívida no fundo de garantia, nós usamos aquele valor, usou para poder amortizar dívidas outras do passado. De Bauru. Então, quer dizer, até o critério para poder fazer isso não visualizou bem, não visualizou o futuro. Algum historiador tem que entrar aí nessa parada aí para responsabilizar os administradores de Bauru. Porque eu já tinha ouvido falar isso aí. Que a grana de Marília veio, de outro lugar também veio, entendeu? O problema é que é aquela história, Duda, você tem que cobrar do mutuário, aí você não cobra do mutuário. Aí você vai pegar dinheiro de uma outra situação para cobrar. Não põe a grana. Aí não tem como, aí vai dar esse problema mesmo. Paulo Roberto do Jardim América pergunta: quanto a Coab deve e quanto ela tem para receber? O que tem para receber, paga o que deve? Você já falou, mas repete rapidamente. Eu acho que hoje você tem uma dívida de praticamente quase 800 milhões, mas você tem se for analisar assim, você tem para receber, você já tem 400 milhões que já estão no Tesouro Nacional homologados. Então você tem, nós estamos falando agora sobre 400. Desses 400 milhões, nós temos 180 milhões, quase 190 milhões, de saldo devedor. Ou seja, só que ao longo do tempo. Por isso que a gente está falando, as pessoas querem que eu conclua aqui, eu não posso concluir aqui. Eu tenho dinheiro para receber, então eu quero fazer esse compasso. Se eu vou ter para receber até 2020, então me dá para o prazo para me pagar até 2020. Então eu tenho esses casos que tem saldo devedor. Por que nós vamos receber? Porque ninguém vai ficar morando na casa de graça como ficavam. Isso é um ponto de honra. Até por causa de tudo que envolve. Não é um problema pessoal, é um problema do município. Você tem 170 milhões praticamente de prestações vencidas, ou seja, é dívida do mutuário. Que nós estamos fazendo um jeito para poder essas pessoas renegociarem e eu poder fazer com que a roda gire. Ao mesmo tempo, eu tenho praticamente 60 milhões de negociações, de renegociações. Ou seja, a pessoa já está vindo para pagar. Então eu tenho 30 milhões de terreno, você tem praticamente mais 70 milhões, 80 milhões no FCVS para homologar. Então se você colocar no lápis, os 400 milhões eu tenho como. Só que eu tenho até 2020, 2022 para acertar isso. Não agora eu não tenho condições. E essa dívida que está vencida, a vencida é 200 e poucos milhões que estão aqui na Justiça Federal. 200 milhões. O resto está para vencer ainda, que vai até 2016, 2017, para vencer. Então, a dívida vencida é 200 e poucos milhões, que a gente está fazendo esse reparcelamento. Ô Júnior, então, as despesas da Coab, com funcionário e tal, a prefeitura paga ou é a própria Receita? Não, a própria Receita, a própria Coab que paga. É a própria Coab. A folha de pagamento da Coab, quanto dá? Hoje está em 200 e poucos mil. 200 e poucos mil. A Coab está enxuta. Apesar de você precisar de funcionário qualificado, inclusive, para poder fazer algumas demandas. E nós estamos fazendo do jeito que é possível fazer ali. Então, nós estamos depurando todos os contratos, praticamente os 65 mil contratos. Nós estamos habilitando no FCVS, no Tesouro Nacional. Nós estamos com advogados retomando as casas. Nós precisamos de engenheiro que avalie o imóvel quando retoma, para passar para quem está na fila. Então, quer dizer, você operacionaliza. Você tem um pessoal que cuida só de cartório para regularizar a situação porque tem inventário, tem o bem da pessoa, quer dizer. Então hoje a Coab, ela funciona para buscar os créditos que ela tem e poder manter toda essa estrutura de poder fazer. Né? Isso. O Claudinei do Centro, eu gostaria de saber, por que vocês não divulgam a relação dos funcionários que passaram pela Coab nos últimos 30 anos? Muita gente recebia salário da Coab sem ao menos comparecer à empresa. Grato. Teria que ter autorização na justiça. Nós precisamos até ver como agora, esse boato existia 20 anos atrás. Nem que falava assim,
Se um dia convocar todo mundo para ir na Coab, não cabia. Não tinha nem, não cabia, claro que não cabia, até porque era muito assim, é muito apaniguado, é muito indicação política, enfim, era de toda a ordem, e eram bastante pessoas, realmente teve gente que nunca foi trabalhar e recebia lá, isso naqueles tempos. Hoje não, hoje você não tem apaniguado, você trabalha, você na verdade chama por concurso e não tem para acomodar ninguém, até porque não é possível acomodar ninguém. Nós estamos recuperando a credibilidade e moralizamos, pelo menos nesse aspecto, hoje você tem uma adimplência alta, você tem funcionários adequados e você faz toda uma revisão de cadastro praticamente anualmente, como é feito, para poder buscar os seus créditos, para buscar poder... Então os números lá, eles são auditados pela Caixa, são auditados pelo auditor independente, são também toda a situação que a gente faz lá, o Secretaria do Tesouro Nacional acompanha. Então, quer dizer, não é uma coisa assim que é inventada na hora, não é nada disso. Tem toda uma regra para ser seguida e lamento que antigamente o pessoal acho que não se atentava para isso, essa que é a verdade. Ô Júnior, deixa eu fazer uma pergunta até corajosa para você. Mas é só para... Talvez essa situação de divulgação, a gente precisa até estudar a forma de fazer isso jurídica para não dar problema. Se você divulgar, você vai para a cadeia. Senão aí arrumar mais um problema. Não dá, é verdade. Isso eu concordo com você. Segundo dizem, tem 2 ou 3 vereadores, ou até 4 no máximo. Graças a Deus, a maioria dos vereadores de Bauru tem uma conduta ética. Mas diz que tem uns 4 aí, secretário que me conta, mas conta sempre fora do vídeo, né? Que chega até a tacar o dedo no nariz de secretário, que principalmente no DAE, na Indurb, na Saúde, para colocar pessoas indicadas por alguns vereadores. Agora a Coab nessa situação desgraçada de ruim. Lá eles não tentam pôr ninguém, ou tem vereador ainda que tenta botar o dedo no teu nariz e falar, puxa pra cá, Júnior. Lá os negros também sabem que a grana é curta. Não, eu, por exemplo, eu não tenho conhecimento dessa... Não, te deixo à vontade. Não, tranquilo, mas eu não tenho assim, conhecimento de ter vereador que faça esse tipo de coisa em qualquer secretaria. Mas na Coab, que eu posso, né, que a gente está ali tete a tete, não há esse tipo de coisa, não há esse tipo de procedimento por parte dos vereadores, até porque não só eles estão conscientes da própria situação da Coab, como eu também não aceitaria uma situação dessa, porque aí, então, fica com a Coab inteira, a gente sai. Porque não é possível um negócio desse, não dá para aceitar. Então, mas os vereadores que a gente conhece, todos eles, e que a gente lidou com eles, esses mandatos todos que a gente passou juntos, com a gente não teve esse tipo de coisa, e pelo contrário, eles estão buscando também uma saída para a Coab, que é para beneficiar o município. Não, a maioria dos vereadores tem conduta ética. Eu acho que não tem. E até por causa também da situação. Mas tem uns 3, 4 aí que eu escuto cada história. Viu, mas a situação é você sabe, claro, mas você não pode falar, você faz parte da estrutura do governo e tal. Agora, a gente sabe também que quando acaba a comida na despensa, até os ratos abandonam a casa, né? Não tem mais queijo para comer, vai embora. Também os negros, se for pedir emprego na Coab ainda, pelo amor de Deus, vão ter ganância no inferno, né? E a direção não tem condição de aceitar. A grana é curta, a grana não paga a dívida, né? Pelo menos deixa o pessoal trabalhar administrando essa dívida mais sossegado, o que deve ser muito difícil para a diretoria da Coab. A diretoria que está hoje, eu tenho o maior respeito. Eu acho que cuidar de um montante desse até assusta a gente, a hora que fala esses números, né, Júnior? Pelo amor de Deus. Até assusta. O Pedro Valentim está voltando no ar. O que o Pedro quer agora? Vamos ver. Ele pergunta, como está a situação da Coab perante o Tribunal de Contas do Estado? Ah, tá. É uma situação que a gente acaba, são tantos problemas que a gente acaba não focando, não dando um foco maior também nessa situação. Nós tivemos todas as nossas contas de 2005 aprovadas pelo Tribunal de Contas. Antigamente não tinha contas aprovadas na Coab.
E é uma situação tão, assim, que... Desde 2005, desde 2000 as contas estão sendo aprovadas pelo tribunal, claro. Você já sabe que são regulares e tudo mais. E olha em toda a revolução que a gente está fazendo, de vender área, de tomar casa daqui, põe outra ali. Quer dizer, antigamente lá não tinha que nada. ano, Júnior? Eu entrei em janeiro de 2005. Que bom. E a vida lá nossa só é ir atrás do crédito da Coab. E as contas suas até agora, tudo que foi todas aprovadas. Todas aprovadas. É um atestado de idoneidade, né? Então, quer dizer, e a Foi gente bom, até Pedro, é tanta isso. coisa que você acaba até esquecendo de falar essa situação, assim, que você não acaba não dando um foco para isso, e é um negócio importante, ainda mais hoje que o tribunal exerce um papel. O Pedro Valentim, ele existe para ele ficar. O Duda não está perguntando isso, ele fica me corrigindo, entendeu? Aliás, pelo que a gente sabe aí, ele é um assistente incondicional, né? Mas ele tem um valor boa, muito grande. O único defeito dele é ser do PT, viu? Entendeu? Estou brincando, viu, Pedro? A verdade... Professor, boa tarde. Quem que é esse aqui? É o Luiz Nicola. É fato consumado, ao meu ver, a Coab, ele faz fato consumado ela ter que pagar esta fortuna. Se eu compro um produto de uma empresa, não me interessa as suas outras fornecedoras. Quem tem que responder é ela, é verdade. E sendo assim, quem vai responder é o povo bauruense pela incompetência das administrações da Coab durante esse tempo, tanto da prefeitura quanto da própria administração interna da empresa, inclusive do atual presidente, que há muitos anos está à frente da mesma. Mas o atual presidente não construiu nenhuma casa. Você construiu uma casa? Não. Nenhuma, Nicola. Quero favorecer o Júnior, não. Ele está lá pagando dívida. Agora, se ele é podia ser melhor administrador, a gente poderia investigar. Isso eu não sei, né? Agora, ele está pagando dívida. Não está construindo uma casa, está administrando uma massa falida e acho que tem que pagar mesmo. Acho que você está certo. Anos à frente da mesa. Mais uma vez, e como sempre, quem vai pagar é o povo. Mas é importante falar uma coisa, Duda, é Luiz Nicola. Luiz Nicola. Né? Pro Luiz Nicola, assim, nós estamos lá realmente já faz algum tempo, mas esse tempo que nós estamos lá, nós pudemos inverter a chave do cofre, que seria o seguinte, é o pagamento pelo mutuário, porque quando nós entramos lá, realmente não tinha pagamento, a pessoa fazia do jeito que quer e como queria, e a Coab tinha que devolver o dinheiro para o fundo de garantia e não conseguia pagar. Então, culturalmente, o dinheiro nós tivemos, que recebe hoje, você honra a prestação. Eu pago a prestação, eu faço o retorno, quer dizer, eu acerto todas as coisas, mas para isso precisava cobrar do mutuário. E eu estou lá desde 2005 cobrando do mutuário, a ponto de hoje o mutuário está consciente de que se ele não acertar, ele vai perder a casa. Que não adianta o Papa ligar, se não trazer o dinheiro, não vai dar certo. Então, isso é uma cultura que foi implementada. Estou há bastante tempo lá sim, mas nós estamos fazendo esse tipo de ação. Que se os outros tivessem feito pelo menos um pouquinho, hoje a situação era super equilibrada. Seria melhor. Não, isso o Tribunal de Contas está aprovando as gestões de 65 para cá, Nicola. Não estou dizendo que ele não tem culpa, não tem como pôr ele no bolo dos administradores que vieram. A responsabilidade hoje é minha, não é nem dos. É eu que estou lá, eu tenho que acertar essa situação. E é o que eu estou procurando fazer. E estamos abertos a qualquer sugestão, que talvez precisa de um outro tipo de enfoque, um outro tipo de encaminhamento, alguma coisa, mas a gente procura se assessorar e ao mesmo ir atrás das coisas para procurar fazer com que a coisa se modernize e a gente recupere os créditos da Coab. Mas nós estamos abertos a qualquer sugestão. Júnior, você gostaria de falar mais alguma coisa para o nosso telespectador? Eu queria, Duda, mais uma vez agradecer a oportunidade, porque é muito importante. Eu sou meio avesso de ficar indo para lá e para cá, né? Você me conhece, mas é muito importante esse espaço para a gente poder esclarecer, para deixar com que as pessoas entendam um pouco mais e a gente conseguir, ao longo do tempo, esclarecer todas as situações do que realmente ocorreu e qual vai ser a finalização disso. O que nós estamos buscando fazer é fazer de uma forma transparente, clara, do que é feito na Coab.
de poder pagar suas dívidas, recuperar o seu crédito e não criar um problema muito grande para a prefeitura. Hoje nós estamos falando de criar um problema muito grande para a prefeitura porque a gente pretende fazer com que esse problema seja o mínimo possível lá na frente. É isso, e eu agradeço a participação aqui aos telespectadores. Quando você quiser vir, Júnior, liga, a gente te agenda. Eu acho que a TV Prevê hoje, ela faz um papel, é uma TV educativa, e ela tem a obrigação de mostrar isso, e mostrar para a nossa população que tem todo motivo para estar muito apreensiva com o futuro da Coab. Viu? Eu vou precisar desse veículo para a gente fazer. Está aqui, a voz, eu agradeço. Viu? Obrigado. Falou, Júnior. Um abraço. Obrigado. Bom, ontem eu comentei sobre as boates de Bauru, e hoje no jornal eu vi, parece-me que há uma controvérsia aí entre o planejamento, a prefeitura, bombeiro, então parece-me que as boates até abriram que já estava com o visto negado de uma maneira que ficou meio estranha. Então eu acho que, e a promotoria está certinha, o promotor das fundações foi em cima, abriu sem autorização, vai pagar caro. E ou faz isso daí ou a coisa não funciona. Eu estou torcendo para aqueles 12 corintianos que estão lá na Bolívia, lá, não tem pena de morte na Bolívia, né? Não tem. O cara que vai soltar uma porcaria daquela lá, tenha santa paciência. É o né? fim do mundo. Descobrir quem é e pendura ele de cabeça para baixo uns 15 dias lá e depois manda de volta para o Brasil. Quer dizer, né? Ainda é corintiano. O duro que vem para cá, né? Tô brincando, viu? Mas punir o Corinthians de uma maneira brava, hein? Tá, e é isso que precisa, punir. Não, vai ter que punir, dar exemplo. vai, né? Só assim quanto acerta. dinheiro vai perder? Jogar de portão fechado, não é isso? E é isso mesmo, é um verdadeiro absurdo. Como a história do Rio Grande do Sul, aquele idiota soltar um foguete dentro de uma boate fechada com coisas totalmente inflamáveis. Pelo amor de Deus. Então eu acho que a promotoria está aí, olha. O nosso promotor das fundações aqui de Bauru está dando um exemplo que não está aí para brincar. Já entrou em cima agora da associação hospitalar, não existe mais, tem que extinguir. O que ele tem que ficar agora? E aí já acelera tudo na justiça, né? É isso aí que tem que fazer. Parabéns ao Alvarez aí pela atitude que tomou. Agora, parece-me que o negócio das boates é um desencontro aí. Precisa ser melhor. Jornal, né? Se for isso, acho que a informação tem que ser a melhor possível para que eles cumpram com a responsabilidade deles de ter uma casa noturna dentro das normas de segurança da nossa juventude. Se não tiver condições, não pode abrir. Funciona. Não funciona. Vai vender abobrinha na feira, não vai ser dono de não boate, é possível né, que depois de tudo que aconteceu, ainda nós vamos fazer a mesma ser coisa. negligente. Aí é o fim do mundo. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.